pessoal, professor Jair na área novamente. Agora a prova paulista que nós vamos corrigir de 2025 é a do segundo ano, a primeira aplicação. Lembrando que a prova paulista dá vaga aí a concorrer vagas para universidades públicas do estado de São Paulo. Isso para alunos de escola pública, e a prova do segundo ano tem o peso de 25%, diferente da do primeiro ano que era só 15%. Então vamos para a correção. E vamos começar aqui pela questão de número 33. Fala o seguinte: deseja-se aquecer óxido de cobre 2 até a sua fusão, que ocorre a 1326 graus Celsius. O laboratório dispõe de um forno que atinge a 1500 graus Celsius, não consegue derreter, né? E de recipientes dos materiais representados abaixo. Então, olha só. O óxido de cobre vai derreter a 1300 graus. Mas o forno chega a 1500, derrete, beleza. Para realizar a fusão do óxido de cobre 2 no forno, sem risco de danificar o recipiente, esse procedimento deve ser realizado em um recipiente feito de... Então o recipiente ele tem que, vamos dizer assim, ter um ponto de fusão mais elevado do que esses 1500 aqui, ó. Se eu chegar na temperatura máxima do forno e o material do recipiente for abaixo de 1500, ele vai derreter junto com o óxido de cobre. Então aqui eu já posso eliminar o alumínio 660, o cobre, o estanho e o vidro borosilicato. Somente o tungstênio que vai ter uma temperatura, vamos dizer assim, mais elevada aqui até do que o próprio óxido de cobre, né? Então o tungstênio com a temperatura de fusão de 3422, ele não vai derreter. Vai conseguir derreter o óxido de cobre e o recipiente vai ficar intacto. Então, alternativa D, tungstênio. Tanto que ele é utilizado naquelas lâmpadas antigas, no filamento, né? Que ele se aquece através do efeito Joule e tal, e transmite aquela luz branca, não é isso? E emite, perdão. E na ponta de canetas esferográficas também é utilizado o tungstênio como material. Questão de número 34. A presença de oxidantes como o peróxido de hidrogênio, o H2O2, isso é água oxigenada, né? Em alimentos pode ser determinada através de uma reação com íons iodeto. Esse I- aí, né? A reação entre o iodeto e o peróxido de hidrogênio forma iodo molecular, I2, e produz uma cor amarelada na solução, evidenciando a presença do oxidante. A reação entre os íons iodeto e o peróxido de hidrogênio é representada pela equação. Eu tenho a equação química aqui. Eu tenho 2 mols de íon iodeto para 1 mol de água oxigenada, H2O2. Em uma análise de rotina para verificar a presença de peróxido de hidrogênio, aí tem a massa molar aqui do peróxido de hidrogênio, 34 gramas por mol, no leite de vaca. Uma amostra de 10 ml de leite consumiu 5 vezes 10 a menos 3 mols de íons iodeto. A concentração de peróxido de hidrogênio em gramas por litro, gramas por litro, eu estou grifando aqui, que é pertinente, né? Na amostra analisada é igual a... Aí nós temos que ver que a relação aqui é de 2 para 1, ó. 2 para 1. Eu tenho 2 mols de íon iodeto para 1 mol de peróxido de hidrogênio, de água oxigenada. Se a concentração de íons iodeto que foi consumida foi 5 vezes 10 a menos 3, e a relação é 2 para 1, então, para eu achar a concentração de peróxido, primeiro essa concentração aqui eu tenho que dividir pela metade. Eu tenho mais íons iodeto
o dobro do que peróxido de hidrogênio. Então, divido isso aqui pela metade. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 2. Isso aqui vai me dar 2,5 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Por quê? Porque se eu consumir 5 vezes 10 a menos 3 de íons iodeto, peróxido de hidrogênio vai ser a metade. Em mols, né? Então eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de peróxido de hidrogênio. Mas o que ele quer é a concentração em gramas por litro. E agora, como é que eu faço isso? Primeira coisa é o seguinte, olhem só. Temos que entender que essa concentração aqui, quando eu pego a concentração em mol, concentração molar, é igual a massa dividido pela massa molar. Se eu multiplico isso pela massa molar, eu vou ter justamente somente a massa, né? Porque eu corto massa molar com massa molar, eu vou ter a massa. Mas para isso eu tenho só os mols, ó. Eu não tenho o volume. Qual é o volume que ele colocou? 10 ml. Ele não quer em grama por litro, então tem que transformar ml para litro. Aí a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, ó. 10 ml é igual a 0,01 litro. Só dividir por 1000, né? Beleza. Aí eu tenho o número de mols e tenho o volume em litro, eu acho a molaridade, que molaridade é igual número de mols por volume, não é isso? O número de mols eu tenho aqui que é 2,5 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,01. Eu posso transformar aqui para a notação normal também, né? Bom, aí o que a gente faz aqui, nesse caso? Tá vendo aqui que está em notação científica? Vamos passar para a notação normal. Isso aqui fica 0,0025. E aqui embaixo fica 0,01. Aqui não tem nada, eu posso completar com 0 aqui também, ó. Aí nesse caso aqui, meus queridos, eu posso encarar isso aqui como sendo 25 dividido por 100, não posso? Do que fazer esse conta com um número decimal. Fica muito mais complexo. Pensar dessa forma fica, ó, 25 dividido por 100. Dividido por 100 é como se eu tivesse dividido por 10 duas vezes, né? Lembra que eu falei que quando eu divido ou multiplico por 10, eu só desloco a vírgula de lugar? Então, se eu dividir aqui, ó, então tem 2 zeros, eu vou deslocar a vírgula do 5 aqui duas vezes. Ela vai vir para cá. Quando eu divido por 100, 25 por 100, vai ficar 0,25. Bem facinho o raciocínio, né? Então, 0,0025 dividido por 0,01 aqui, ó, ou 0,0100 igual a 0,25. Então, o que a gente vai fazer agora aqui é o seguinte, não vou deixar de verde mesmo. 0,25, esse é o valor obtido aqui. Aí eu tenho que a concentração comum, ela pode ser dada pela concentração molar vezes a massa molar. Não é isso? Então, a concentração molar, ela a gente achou aqui, ó, em número de mols por litro, não é isso? A gente achou aqui 0,25. E a massa molar do peróxido é 34 gramas por mol.
Então, eu substituindo aqui, porque ele quer em grama por litro, né? Então, a molaridade é 0,25 vezes 34. Essas formulinhas aqui, a gente vai aprender ainda, né? Mas tudo bem. 0,25 vezes 34, a concentração vai ser 8,5. Se eu não me engano. Mas vamos ver pelos cálculos aqui. Vamos tirar a dúvida na calculation. 0,25 vezes 34. 8,5, isso mesmo. Então, nós temos a alternativa A como sendo a correta. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 35. Ela nos fala o seguinte. Fala que a figura mostra uma etapa importante do processo de tratamento de água, que ocorre quando se adiciona o sulfato de alumínio à água bruta. Aí quando coloca sulfato de alumínio à água bruta, vai acontecer justamente a coagulação ali e vai formar grãos maiores. Esses grãos maiores mais pesados vão ir para baixo ali, ó, tá vendo que tá os grãos menores dispersos no primeiro copo. Coloca sulfato de alumínio, eles vão formar grãos maiores, vão ficar mais pesados e vão ir para baixo do recipiente. É isso que está acontecendo ali. Agora, o fenômeno observado na figura é denominado de filtração? Não filtrou nada aí. Flotação? Também não. Porque o que ele faz? Olha só. Ele adiciona sulfato de alumínio. Quando ele adiciona sulfato de alumínio, ocorre a floculação, a formulação de flocos. Tudo bem? Não ocorre aeração, não ocorre flotação. Tá aerando nada aqui. Desinfecção também não. Desinfecção é com cloro, não é isso? Cloro, ozônio, que vai atacar lá os micro-organismos. Ocorre a formação de flocos, um fenômeno causado pelo sulfato de alumínio que vai aglutinar ali as partículas menores nas partículas maiores. E depois vai decantar no fundo do recipiente. Mas esse fenômeno é a floculação, a formação de flóculos. É a alternativa E, que é a correta. Vamos para a próxima questão 36. Quando tomamos um grande susto, nossa respiração se torna mais acelerada, provocando um aumento da ventilação pulmonar e uma diminuição da concentração de dióxido de carbono no sangue. Como esse gás reage com a água que compõe o plasma sanguíneo, haverá uma alteração do pH do sangue. A reação entre dióxido de carbono e água é representada pela equação. Aí nós temos essa equaçãozinha aqui, né? É o seguinte, dióxido de carbono em água vai formar esse íon aqui, mais os íons H+ aqui, não é isso? Agora tem essa dupla seta, uma seta para um lado e para o outro. Isso indica o quê? Que a reação ela é reversível, ela pode acontecer tanto num sentido como no outro, dependendo da concentração, das condições e tudo mais, né? Até chegar no equilíbrio químico, que pode ser alterado. O diagrama mostra a variação de concentração de CO2 no sangue antes e depois do susto. Então aqui está normal. Nesse momento, ele ocorre o susto, aí diminui muito a quantidade de CO2. Lembra? Diminuiu a quantidade de CO2. O que acontece é o seguinte. Para entrar em equilíbrio de novo, é como se eu tivesse tirado isso aqui. Eu tirei isso daqui. Para entrar em equilíbrio, pensa nisso como uma balança. Se eu tirei metade aqui, eu tenho que tirar um pouquinho desse daqui
ou colocar um pouquinho nesse outro aqui, ó. Então o equilíbrio ele vai ser deslocado. Então eu vou começar a consumir esses íons H+ aqui, ó. Ele vai começar a reagir para formar CO2 de novo aqui, ó. Formar água e CO2 de novo. Então vai ser deslocado para cá. Ele vai começar a consumir esses íons H+. Faz sentido? Toda vez que eu desloco, toda vez que eu mexo em algumas das substâncias aqui, tanto nos reagentes como nos produtos, como é uma reação reversível, ela pode acontecer tanto no sentido como no outro, eu vou deslocar o equilíbrio para um sentido ou para o outro, dependendo do que eu mexer aqui. No caso aqui, o que eu diminuí? A quantidade de CO2. Diminuir a quantidade dessa substância aqui, ó, o CO2. Então o equilíbrio vai ser deslocado nesse sentido para formar mais CO2 para recompor. Aí é o que acontece aqui, ó. Tem o susto, diminui, aí vai passando o tempo, tá vendo que vai aumentando de novo a quantidade de CO2? Até estabilizar. Até chegar num novo equilíbrio. Não vai ser o mesmo de antes, mas vai ter um novo equilíbrio aqui, ó. E vamos ver qual é a pergunta. O diagrama que mostra a variação da concentração de íons H+ no mesmo intervalo de tempo é. Então aqui mostra a variação de CO2 em mols por litro. E esse daqui mostra a variação de íons H+. Lembra que eu falei que a reação química vai ser deslocada no sentido dos reagentes, nesse sentido aqui? Então, esse H+ aqui vai ser consumido. Vai diminuir a quantidade, não vai aumentar. Para repor o CO2 que sumiu devido à respiração mais acelerada. Então, olha esse diagrama aqui, ó. Tá vendo que a quantidade de H+ aqui aumentou? Eu não falei que vai diminuir? Então, esse gráfico aqui não pode ser. Aqui tá vendo que saiu dessa quantidade para essa quantidade aqui, aumentou? Aumentou, não pode ser. Esse daqui também, olha. Saiu dessa quantidade para essa, aumentou? Não pode ser. Então, ou é a B ou é a C. Agora, por que não pode ser a C? Porque a quantidade ela não vai diminuir de forma instantânea. Aconteceu o fenômeno, diminuiu a quantidade, tomei um susto, diminuiu a quantidade de CO2 no sangue, porque eu comecei a respirar muito rápido. Aí, foi consumindo H+ devagar, paulatinamente, até chegar no novo equilíbrio. E é essa curvinha que tem aqui, diminuindo a quantidade de H+ para formar mais CO2 novamente. Então, o gráfico que mostra o que ele falou lá, o que acontece com os íons H+, é a alternativa B. O gráfico da alternativa B. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Questão de número 37. A tecnologia XLT, ou XTL, perdão, consiste em transformar fontes de carbono de diferentes naturezas em hidrocarbonetos líquidos, usados como combustível ou outros insumos químicos. O diagrama a seguir ilustra esse processo. Aí tem a matéria-prima, carvão, gás natural, biomassa. Aí tem o gás de síntese. Aí tem lá monóxido de carbono, hidrogênio. Aí tem os produtos finais. Aí misturo essa biomassa, gás natural e carvão. Aí produz hidrocarbonetos líquidos, diesel, querosene de avião, insumos químicos, etc. Aí ele pergunta o seguinte: um exemplo de fonte de carbono para o processo XTL que fará a produção de hidrocarbonetos ser considerada renovável é... Tem a alternativa A, o etanol produzido pela hidrogenação do etileno. Aí, não, o etanol, ele vamos dizer assim, ele é mais fácil produzido pela fermentação. Fermentação de açúcares, né? No caso aí da cana de açúcar e tudo mais. Muito mais fácil, né? B. Resíduos plásticos oriundos da reciclagem de
derivados de petróleo. Então, esse processo aqui, ele não entra nesse processo XTL, mas tem alguns experimentos que você aplica pressão, né? Pressão e a um calor mais alto, você consegue converter plásticos em petróleo de novo, mas é muito caro e não é viável, né? E não é esse projeto XTL que ele usa aqui, tá vendo? Esses gases aqui, ó, essas reações para produzir esses hidrocarbonetos. Então eu tenho aqui gás monóxido de carbono e gás hidrogênio para produzir essa síntese, né? A fibra celulósica de bagaço de cana de açúcar. Sim, aí sim, esse é o processo que de álcool de segunda geração. Eu produzo o etanol por fermentação, mas mesmo assim tem um bagaço que é o subproduto ali, né? É vamos dizer assim, o resto que sobrou. Aí eu consigo pegar esse subproduto, que sobrou do processo de fermentação, e fazer um outro processo para produzir mais álcool daquele rejeito que sobrou da cana-de-açúcar. Aí sim, esse processo sim. Então, a alternativa C, ela está correta na questão de número 37, mas vamos ver as outras. Ó. O carvão mineral formado por matéria orgânica fossilizada. Não, carvão mineral não. Carvão mineral a gente aproveita para produzir energia, né? Para queimar ele e produzir energia. Não para produzir essas substâncias aí. Seria um processo inviável. O metano extraído do subsolo. Não, o metano a gente já aproveita diretamente. Porque o metano a gente utiliza ele como gás combustível, né? E pegar ele para produzir diesel, querosene, não, a gente pega hidrocarbonetos mais pesados para produzir menos os de menor peso molecular, né? Agora, o metano já é um gás que tem um carboninho só. É o famoso CH4. Então, a alternativa C é a correta. A fibra celulósica do bagaço de cana-de-açúcar é um exemplo de fonte de carbono para o processo XTL, que fará a produção de hidrocarbonetos ser considerada renovável. Por quê? Porque a cana-de-açúcar você planta, vai lá, faz o processo, planta de novo, por isso que é considerada renovável. O metano extraído do subsolo não é renovável, o carvão não. Resíduos plásticos derivados de petróleo não é renovável. E o etanol produzido pela hidrogenação do etileno? Não, ele é produzido pela fermentação de açúcares, né? Então vamos para a próxima. Questão de número 38. Uma das tendências modernas para a construção de pilhas e baterias é chamada bateria de estado sólido, em que o eletrólito líquido é substituído por um material sólido que permite a troca iônica entre os compartimentos anódico e catódico. Aí a figura representa uma bateria de estado sólido, recarregável, com as respectivas reações químicas envolvidas. Isso é pertinente, né? Porque a bateria geralmente tem um eletrólito líquido, pastoso. Se você faz uma bateria somente sólida, a gente elimina aí vazamentos, alguns processos aí de baterias que são, vamos dizer assim, inconvenientes. Aí o que nós temos aqui é o carregador, né? Aqui ele dá a carga e aqui ele descarrega. Aqui eu coloco algum equipamento que vai ser descarregado nessa bateria, né? Aí o anodo é onde acontece essa descarga e os íons migram para o cátodo, ó. Eles vão nesse sentido. Eles reagem com o oxigênio, que aí vão aqui pelo carregador aqui e descarregam aqui de novo. Agora olhem só, isso que está
acontecendo aqui, ó. O lítio metálico, ele vai oxidar e vai descarregar aqui, transformar em íon lítio mais um elétron, vai doar um elétron, vai descarregar um elétron. Esses íons lítio vão em sentido ao cátodo, que tá vendo o oxigênio no cátodo aqui, ó? Aí tem furinhos aqui, nanotubos, onde o oxigênio vai entrar. Vai reagir com os íons lítio, que é o que está na reação aqui, mais 2 elétrons, e vai formar esse óxido de lítio aqui, ó. Aí, a partir dessas informações, é correto afirmar que quando essa bateria sofre descarga, ó, descarga aqui, ó. Sofreu descarga. Certo. O lítio sofre... Quando ele sofre descarga onde? No cátodo ou no ânodo? No ânodo. Aí, em pilhas, coloco um terminho que é CRAL. O cátodo reduz e o ânodo oxida. Isso aqui é para lembrar, né? Acrônimo aí para lembrar. Vai ficar mais fácil. CRAL, pilha CRAL, olha só que maravilha. Cátodo reduz e o ânodo oxida. Oxidar, ele doa os elétrons, e reduzir, ele recebe elétrons, né? Esses termos da eletroquímica. Então aqui o lítio vai sofrer oxidação. Ele oxida. Oxidação. E seus íons aqui é o lítio mais aqui, ó. E seus íons migram pelo separador. Onde é que está o separador? Esse é amarelo aqui, ó. Então os lítions mais. Por que mais? Porque ele descarregou o elétron aqui no ânodo, esse elétron veio para cá, ó. O elétron, ele veio para cá. Aí ficou esses íon lítio mais aqui, que eles veio pelo separador polimérico no sentido aqui do cátodo. Aí eles migram indo na direção ao cátodo de nanotubo de carbono. Onde é que está os nanotubos? Não está aqui? Ele está aqui embaixo, aqui no azulzinho. Os nanotubos aqui. Onde reagem com o ar, o oxigênio verdinho entrando aqui nos nanotubos. Externo, fazendo com que a massa da bateria, se entra oxigênio, a massa, o peso dele, o quê? Aumenta, né? Aumenta. Então, oxida, cátodo, aumenta. Onde é que está essa ordem? Oxidação, cátodo, aumenta. É a alternativa E. Beleza? Da questão de número 38. Questão de pilha aí, bem conceitual sempre, né? A gente tem que lembrar dos termos, oxida, E2, ânodo, cátodo. Agora a questão de número 39. O radioisótopo lutécio. Aí tem aí o lutécio 177. É utilizado em tratamentos de tumores neuroendócrinos, podendo ser produzido por meio de 2 processos distintos, conforme equações a seguir. Aí eu tenho aqui o lutécio 176 mais alguma coisa, a gente vai descobrir o que é essa mais alguma coisa, vai se transformar no lutécio 177. Tá vendo que a massa aumentou em 1 unidade? Aí eu tenho aqui o itérbio 177, aqui ó, de número atômico 70, mais alguma coisa aqui sendo emitiu, saiu dele, emitiu, se transformou no lutécio com a mesma massa, mas só que com o número atômico 71. O que aconteceu aqui, a gente tem que lembrar das leis da radiação, né? Da primeira e segunda lei e tal. Aqui no caso, para aumentar a massa, ele tem que receber o quê? Um nêutron.
se ele recebe um nêutron aqui, se ele foi bombardeado com um nêutron, então o lutécio bombardeado com um nêutron, esse nêutron vai se ajeitar ali no núcleo ali, dependendo do processo, né? Se o processo for direitinho e tal, e vai aumentar a massa. Vai conseguir. Aí, ele vai se transformar no lutécio 177, porque lembrando, a massa atômica representada pela letra A é igual ao número atômico mais a quantidade de nêutrons. Então, se eu aumento um nêutron, ele vai somar com a massa atômica, né? E com os nêutrons que já tem, e vai aumentar com o número atômico, perdão, e vai aumentar a massa atômica, que é o que acontece aqui. Então, esse W é nêutron, certo? E o X? Qual partícula que emitida aumenta o número atômico? É a famosa partícula beta. A partícula beta, ela tem massa 0, mas tem carga 1, ó. Então, você emite a partícula beta, você aumenta o número atômico do lutécio em uma unidade. É fogo, né? Então é o seguinte, o itérbio aqui, ele emite uma partícula beta e se transforma no lutécio. Então você tem o W como sendo um nêutron e o X como sendo uma partícula beta. Agora, a partícula alfa, que tem aqui nas alternativas, ela tem número atômico 2 e massa 4. Então, se eu emito uma partícula alfa, a massa dele diminui. A massa dele diminui e o número atômico também. Por exemplo, o urânio. O urânio tem massa 92. Vamos colocar aqui o urânio 235. Se ele emitir uma partícula alfa, tem massa 4, número atômico 2, ele vai aqui ter como produto aqui um átomo de tório, né? Com massa 4 unidades menores, né? E número atômico 2 unidades menores também. O número atômico aqui vai ser 90. E a massa aqui vai ser 231. Por quê? Porque a soma aqui tem que dar o que estava aqui nos reagentes aqui, né? 231 mais 4, 235, 90 mais 2, 92. Entenderam a lógica? Então, a partícula beta, o W é um nêutron e partícula beta, então calma aí. Nêutron e partícula beta. Alternativa C como sendo a correta. Vamos para a próxima alternativa. Questão de número 40. A menadiona, também conhecido como vitamina K3, é um composto sintético pertencente ao grupo das vitaminas K. Diferentemente das formas naturais, vitaminas K1 e K2 e vitamina K3 não é encontrada diretamente nos alimentos, mas pode ser convertida no organismo em compostos ativos que desempenham funções biológicas importantes. A fórmula estrutural da menadiona é apresentada na figura. Aí nós temos essa substânciazinha aqui, não é isso? É a menadiona. A cadeia apresentada na molécula de menadiona é o grupo funcional característico, são, respectivamente. Então vamos lá, ele quer a cadeia apresentada na molécula. Aí ele classifica aqui como alifática, aromática, alifática, aromática, alifática. Toda vez que a cadeia tem essa estrutura aqui, ó, isso aqui é o que a gente chama de anel benzênico ou anel aromático, né? Ele pode ser representada dessa forma aqui também, ó. Ou
para simplificar, para mostrar que há uma ressonância de ligações dessa forma aqui também. Como ele apresenta um anel benzênico aqui, essa substância é uma substância aromática. Uma substância alifática é justamente que não apresenta o anel benzênico, né? Então, beleza. E o grupo funcional, quando eu tenho no meio da cadeia carbônica uma dupla O, uma carbonila, essa estrutura aqui a gente chama de carbonila, né? Isso aqui é um grupo funcional chamado cetona. Então eu tenho uma cetona aqui e uma cetona aqui. Então ela é uma cadeia com uma cadeia aromática com grupo funcional cetona. Então nós temos aí a alternativa D como sendo a correta. Beleza? E acabamos por aqui, meus queridos. Foi bem tranquila essa prova. E como eu sempre falo para vocês, agora é ir para a biblioteca fazer exercício, meus queridos. Não tem o que fazer. Beleza? Se gostaram, deixem um like aí, curtam, se inscrevam no canal e tchau, tchau. Até a próxima.